Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Vou responder hoje um questionamento que costuma ser um dos mais frequentes entre aqueles que buscam um relacionamento amoroso, que estão ali naquele comecinho de relacionamento, que é entender o que faz, o que é que causou o sumiço daquela pessoa com quem eu começava a sair, parecia que estava indo numa situação tão legal, parecia que tinha ido tudo bem. Você já se questionou isso alguma vez? Já passou por uma situação assim? O famoso sumiço? Pois é, depois dessa questão, a outra é o que é que eu fiz errado? Essas são as duas questões mais frequentes que eu mais recebo. Mas vamos lá, eu quero conversar com você e é muito importante que, até mesmo para que você pare com tantas frustrações que eu sei que os solteiros e as solteiras muitas vezes passam, por esse processo de frustração contínuo e como isso é desgastante, como isso vai fazendo com que percam forças e as esperanças de que uma relação possa dar certo. Mas o que é que eu vejo lá no consultório, atendendo tantas pessoas aí que estão em busca de relacionamento, é que até por falta de um autoconhecimento, que as pessoas comecem a fazer mudanças, a tomar decisões em situações que não precisavam ser mudadas, em quesitos, em questões que não precisavam ser mudadas e até mesmo fazer mudanças em coisas que até prejudicam ainda mais a continuidade das suas relações. E por que isso acontece? Por falta de autoconhecimento, por falta de autopercepção, por uma dificuldade em lidar com as próprias emoções. E, gente, eu sei que muitas vezes vocês querem e possam estar buscando uma resposta pronta, mas eu não tiro isso do nada, tiro isso acompanhando todos os tropeços que as pessoas fazem ali, né? E me contando as suas atitudes, me mostrando as suas mensagens de WhatsApp, a troca e falando sobre as suas atitudes e intenções ali quando estão no comecinho das relações. Então, olha, primeiro ponto, a primeira questão que você precisa entender é de que você precisa mergulhar e ter uma compreensão do que acontece dentro de você, para que você possa chegar a um caminho e uma possibilidade concreta de relacionamento, tá bom? Eu aproveito aqui para te convidar, se você quer saber mais, eu tenho um curso Como Ter um Relacionamento Saudável, que eu trabalho justamente com você essas questões, te ajudando a desenvolver a sua inteligência emocional e ter um conhecimento mais amplo do que se passa com você e o que isso repercute nas suas relações, tá bom? Então, olha só, primeiro de tudo é você poder entender que tem questões nesse tal sumiço que dependem de você, que tem a ver com você, e tem aquelas questões que não tem nada a ver com você, que a única coisa que você precisa fazer é aceitar. Só que para você poder distinguir o que são as questões que você não tem nada a fazer, que é isso mesmo e só cabe a você aceitar, e aquelas situações que estão nas suas mãos, você precisa começar a olhar para isso tudo de uma maneira mais amadurecida. Vamos lá? Eu vou colocar para você uma questão que eu sei que você vai estranhar. Será que ele sumiu mesmo? Será que ela sumiu mesmo? Laila, como assim? Eu tô te falando que ele sumiu, é porque ele sumiu. Gente, vocês sabem e pasmem que isso daí não é assim tão óbvio. O que eu vejo acontecendo, e peguei vários clientes e clientes meus no pulo em situações assim, por conta de uma ansiedade, por conta de uma pressa, por conta de uma afobação, um medo de ser rejeitado e um mundaréu de sentimentos que povoam aí a mente de quem está procurando um relacionamento e encontra alguém que pode ou parece ser legal, uma mistureira de sentimentos e justamente essa ansiedade, vou chamar tudo isso aqui de ansiedade, tá? Mas tem um monte de coisa misturada. Medo da rejeição, isso também é muito frequente. Por conta disso, a avaliação que a pessoa faz das atitudes do outro, dessa pessoa com quem ela está saindo, é diferente.
Então, se ela não estava lá muito interessada assim, ou se ela estava numa boa, ela avalia as coisas de uma forma. Quando ela começa a colocar expectativas nessa história, a avaliação dela é diferente. Então eu vou contar um exemplozinho aqui rápido para não esticar muito o vídeo. Me lembro de uma paciente que falou assim, estava saindo com uma pessoa perto do final do ano e quando ela, né, volta para mim, né, volta comigo na volta das férias, Laila, fulano sumiu, te falei que aquilo lá não ia dar em nada, né, coloca tudo daquela forma. Eu falei, que pena. E, enfim, começamos a seguir aquilo, né, ela me falando sobre como tinha sido, e quando ela vai me mostrar as mensagens, era mensagem no dia do Natal, era mensagem no dia seguinte ao Natal, era mostrando as fotos da viagem dele, era trazendo ela para participar do que era possível naquele momento, porque afinal eles tinham se conhecido há pouco tempo, então cada um tinha sua viagem programada, e ele estava assim participando as questões para ela, né? Fazendo ela participar daquilo tudo que ele estava vivendo, dentro do que era possível. E o que estava acontecendo? Ela, por estar ansiosa, por ela estar com medo, por ela estar já com essas crenças de que nunca dá certo e tudo mais, ela sequer notava aquelas atitudes como uma aproximação. E quem começou a mudar foi ela. Ela, por esse medo de ser rejeitada, pronto, de novo não vai dar certo, ela começa a responder de uma maneira monossilábica. Ela começa a deixar de responder por muito tempo. Então ela teve uma participação importante nisso que ela estava lendo como sumiço, tá? Olhe bem para as suas histórias, veja se você não mudou o seu comportamento. E olha, gente, eu vou te falar que isso acontece com muita frequência. Isso acontece com muita frequência da pessoa fazer, né? Ela fica na expectativa ou precisando de uma demonstração mais intensa da parte do outro por conta desses seus sentimentos de aflição, por conta de precisar dessa confirmação para que ela se sinta segura. E aí a avaliação dela é deturpada. Então, quando a gente pensa nessas coisas, fica uma questão assim, é como se fosse uma pressa, né? Tudo tem que ser do meu jeito, no meu tempo, quanto tempo ele demorou para responder as mensagens, e toda essa ansiedade, e isso é muito importante que você olhe a sua mudança de comportamento a partir do momento em que você nota ou acha que o outro está sumindo, que o outro está mudando a atitude dele. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver essa maturidade, essa tranquilidade de observar, né, de fazer esse percurso e perceber a si mesma e poder ter o autocontrole, tá? Porque senão o que acontece? Vai ficar tudo misturado. Outra coisa que depende de você, e é nessas coisas que você pode focar. Como foi que você o tratou? Como foi que você tratou essa moça? Seja, gente, na troca de mensagens pós-encontro, tá? Porque quantas vezes eu vou lá e vejo, escuto, ele demorou, ele não ligou no dia seguinte, então por conta disso eu fico bronqueada, eu fico brava, então ele vai ver que eu não estou tão disponível assim, então também não responde, também não faz, né, nenhuma tentativa de aproximação, muda o comportamento. Era toda docinho antes, e aí por conta dessa interpretação de que já era sumiço da parte dele, porque não foi no seu tempo, não foi da forma como você esperava, que você passe a ter um comportamento diferente do que você estava tendo, ou grosseiro e tudo mais. Outra coisa, como que você, quais foram as suas demonstrações, seja com a fala, seja com a atitude corporal, como que você demonstrou interesse ou satisfação por esse encontro que vocês já tiveram?
ou por essas situações aí que vocês estavam vendo, mesmo que estavam ainda nessas trocas de mensagens apenas. Você acha que você foi receptiva? Você acha que você acolheu as investidas da parte dele ou dela? Porque olha só, gente, é muito importante que você tenha clareza de que assim como você está ali avaliando as atitudes do outro para saber se é algo seguro para você investir, ele também está fazendo a mesma coisa, tá? Então, às vezes, a reação de sumiço é uma contrapartida de uma reação sua. Então, por isso que é muito importante que você tenha esse olhar para isso. Tem um caso que eu já contei em outros vídeos, mas eu acho que ele é muito emblemático. Uma pacientinha minha, muito tímida, muito tímida, finalmente estava ali, né, mais confiante e estava querendo mesmo conhecer alguém. Ela foi para uma convenção da empresa, isso antes de pandemia, ela foi para uma convenção da empresa e lá ela começou a flertar ali com um colega dela de trabalho, que eles já tinham lá um interesse um pelo outro, mas nunca tinha acontecido nada. E finalmente eles ficaram na festa, num desses dias aí nessa convenção. E ela ficou toda feliz, né? Ela depois me contou que ela estava muito feliz, mas ficaram ali, foi tudo legal. Ele foi acompanhá-la até o quarto, estavam em outra cidade, ele foi deixá-la no quarto, todo gentil, todo bonzinho. E ele, será que a gente pode tomar café amanhã juntos, né? Ela, tá bom, né? Fez toda uma careta ali que eu não sei nem reproduzir. E ela fez todo um, né, tá bom, tá bom, né, e ele foi embora. E no dia seguinte ele não foi esperá-la para tomar café da manhã, chegou o horário, ela desceu, ele não tinha mandado mensagem, ela também ficou muito tímida, não mandou mensagem. Quando ela chegou lá embaixo, ele já estava tomando, né, no local do café da manhã, ele já estava tomando café com seus colegas. E ela chega então, né, após isso, ela chega na sessão me contando, me relatando isso tudo. E eu perguntei, ela falou assim, Laila, eu não sei o que aconteceu, por que que ele desapareceu, por que que ele mudou tanto. E eu falei, fulano, mas tinha sido legal? Ela foi lá, ela foi super legal, ele foi super gente boa, super bonzinho, me levou até o quarto, respeitou que, né, que era isso mesmo, a gente ficou conversando, foi super legal, me convidou para o dia seguinte, pra gente tomar café, e só o que foi? Ele sonhou com alguma coisa? E eu falei pra ela, fulana, você acha que você falou com ele, aceitou o convite pro café da manhã da mesma forma que você está falando pra mim? Que forma, Laila? Você reparou as caretas? Você aqui está falando pra mim, fazendo um monte de careta. Qual a chance de você ter feito um monte de careta pra ele também? Ah, tá, tipo, mostrando um tanto faz, mostrando pode ser, que ele, também um rapaz tímido, não tenha se sentido confiante para chamá-la no dia seguinte, eu tenho entendido que ela não queria. E ela fica espantada. Então você percebe, tem muitas coisas envolvendo tudo isso, tá? E você precisa estar atento para aquelas coisas que você pode mudar. Eu já vou falar das coisas que você não tem o que fazer, tá? Mas você percebe? Quantas dessas coisinhas, que seja na sua fisionomia, se seja, já vi algumas pessoas, veem um convite, ok, porque eu fiquei brava, porque não falou comigo da forma como eu gostaria, né? Ou, eu vou ver se dá. Ou fica relutando ou demorando para dar resposta. Veja o que na sua atitude pode mostrar, pode ter causado esse afastamento do outro, tá? Às vezes parecer muito invasiva, às vezes parecer dedicada demais também quando é fora de hora, tá? Tudo isso, né? Esses aí são os nossos comportamentos e isso a gente pode mudar. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue se observar, quando a gente conhece o que está acontecendo comigo, tá bom? Então, olha para isso. E uma outra coisa é o quanto essa história de fato estava acontecendo na mesma intensidade para você e para ele. Isso também acontece, que às vezes eu tô tão empolgada, vou fazer um vídeo aí em que eu falo sobre isso, né?
eu já coloquei tantas expectativas numa história, mas não é nessa história, né? As expectativas estão aqui, dentro de mim. Quando aparece alguém, eu já deposito, já projeto nessa pessoa todas as minhas expectativas. E aí, eu estou indo num caminho, numa velocidade, e o outro está em outra, né? E aí eu sinto que ele não me dá, ele não retribui na mesma intensidade, tá? Só que essa história simplesmente não existia. Isso aqui também é algo que você pode olhar. Como que você tem se colocado nessas histórias? Será que você está se colocando intensamente, rapidamente em todas essas histórias que ainda nem existem? E agora eu quero falar com você sobre aquelas coisas que não dependem de você e que, por mais difícil que seja, a gente precisa simplesmente aceitar, conseguir diferenciar aquelas dessas, né? Então, o que depende de você e o que não depende de você, saber diferenciar uma das outras e, uma vez chegando à conclusão que é isso aqui mesmo, né? Que, poxa, eu agi legal, né? Tá tudo bem aqui do outro lado. Então tá, talvez sim, ele não tenha se interessado tanto por você assim. E por isso, ele não voltou a chamar, não voltou a ligar, não voltou a te procurar. Outra, ele pode estar num momento em que ele não quer compromisso. Pode não ser que ele não queira compromisso só com você, pode ser que ele não queira compromisso com ninguém, pode ser sim que ele não esteja pronto para um relacionamento, não está no momento dele. E perceber ali que você deixa implícito a possibilidade de um compromisso, isso faz com que ele relute em sair com você, mesmo que seja só para vocês ficarem de vez em quando. Sim, isso pode acontecer. Outra coisa, às vezes as pessoas sim se defendem, tem muita gente que tem medo de relacionamento. E tem coisas sim, se a gente, olha, dependendo do nível desse medo que esta determinada pessoa tem de relacionamento, de se entregar para uma relação, se você, naquilo que eu estava falando antes, sobre o que depende de você, sobre as suas atitudes, né? De você ser uma pessoa legal, de você agir com jeito, com cautela, tomar cuidado para como que você reforça essas atitudes do outro. Se você cuida daqui, uma pessoa com um medo razoável só de relacionamento, ele pode deixando essa história acontecer. Agora, se soma o fato dele ter medo de relacionamento, dele ser defendido com uma pessoa que mostra muita ansiedade, uma pessoa que fica pressionando, uma pessoa que mostra desprezo e tudo mais, o que vai acontecer? Mais chances tem da pessoa se afastar. Tá certo? Então, gente, olha, como é importante ter este olhar adequado para aquilo que de fato está acontecendo. Cuidado com este olhar mirabolante de que todo mundo sumiu, tá? Enquanto você olha só desta forma, sem olhar para o que de você pode estar interferindo nisso, você não sabe, você perde controle completamente da situação, tá bom? Ó, e se acontecer dele ter sumido mesmo, de não ser com você que ele vai ficar, não ponha tanto peso nessa história. Isso faz com que você comece a acumular decepções que às vezes de situações que não eram para acontecer mesmo, de situações que não eram para ser. Tá bom? Olha, se você curte esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal e de curtir o vídeo se você gostou, tá bom? Um beijo, tchauzinho!